Olá, mais uma mensagem aqui do Momento de Reflexões para você. O título da mensagem é Contemplando o Galardão. Aí eu começar com algumas perguntas, parece boba, mas são intencionais, inteligentes. Vai ver que no final ela tem um porquê dessas perguntas. A salvação é muito cara? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. A salvação tem preço? Quando eu falei essa mensagem, uma pessoa citou, e muito bem, tem o sangue de Cristo, então perceba, não é qualquer coisa, né? Ela pesa o sangue de Cristo. Qual é o valor então da salvação? Se você for analisar, a salvação ela é totalmente de graça. Efésios fala lá, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas por outro lado, nós vamos analisar uma questão. Mas o fato é que a salvação ela é de graça. Então, e para o jovem observador dos mandamentos? Segundo ele, e aí? Segundo o jovem observador dos mandamentos, a salvação teve um preço muito caro. Nós vamos ver isso em Mateus 19 e o verso 22 que diz assim: tendo ele, porém, perdão, né? Começa assim: tendo ele, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, e aí? Teve preço ou não teve? Saiu caro ou não? Na verdade, a salvação ela é de graça, mas existe um preço, uma renúncia. Como foi para esse jovem aqui, que ele é chamado um jovem rico. Jesus pediu para que ele deixasse tudo e o seguisse. Mas por que Jesus pediu para ele tudo? Na verdade, Jesus conhecia o coração dele. Embora ele alegasse ser o guardador dos mandamentos, na verdade ele não guardava nada, porque ele, a parte com o amor ao próximo, ele estava preocupado com suas coisas e focado em si. Se ele tivesse realmente, de fato, preocupado com o seu próximo, ele seguiria o que Jesus falou. Também não é fácil o pedido de Jesus, mas por que Jesus pediu? Se você for ver em outro caso, Jesus chegou para uma pessoa também muito rica, e essa pessoa ele não pediu nada, é a pessoa mesmo que falou. Então perceba que o problema com o jovem, na verdade, Jesus tocou isso porque ele era apegado aos bens materiais, à matéria. Ou seja, aquilo acabou sendo um Deus para ele. Que a ponto de que, imagina, se Jesus aparece pessoalmente para você e fala assim: você quer a salvação? Eu que não sou bobo nem nada, eu quero, me dá aí. Mas percebe que há um preço a se pagar, né? E para esse jovem, a salvação sairia muito cara. Imagina o próprio Jesus oferecendo a salvação e você sair triste. Jesus em pessoa passa a aparecer para você, ó, Tó, tá aqui. Mas você sair triste? Claro que ele saiu triste. Ele já tinha o reino dele ali. Pois era dono de muitas propriedades, não foi fácil para ele. Ah, mas daí você fala, então para mim tá tranquilo, porque eu não tenho muita coisa mesmo, eu sou pobre. É verdade, mas um certo pastor já disse que às vezes a panela de pressão vai ser muito cara. As pessoas não querem abandonar a panela de pressão, uma panela, ou algo que você tá pegado. Essa panela pode simbolizar alguma coisa que você está pegado. Seja o carro, seja a casa, seja o que você tem. É, é seu e para seu uso, tudo bem, mas você não pode colocar em lugar de Deus, ou seja uma mulher, ou seja um homem, seja o que for, ou seja um animal, seja o que for, você não pode colocar ele no lugar de Deus, de forma alguma. Então, a salvação ela não tem valor para você se pagar, mas ela tem um preço que é a renúncia. Precisamos renunciar a algumas coisas. Então, mas parece que essa mensagem está um pouco forte, meio pesada, por que será? Mas é porque toda mensagem ela tem uma problemática. Mas o desfecho deve ser de esperança, trazer para alívio, salvação, e a gente tem que ver o outro lado da moeda. Então, eu comecei um pouco forte, mas é claro que eu vou trazer o desfecho. Vamos ver lá em Hebreus agora 11, 24. Vou abrir aqui a palavra, abra a sua aí também. Sempre bom quando você for abrir com oração, tá? A gente está fazendo uma dinâmica aqui, mas sempre ore primeiro, para que o Espírito possa trazer mais entendimento ainda num texto que talvez básico você possa até
ter dúvidas por não ter orado, né? Então peça sempre ao Espírito Santo que o ilumine. Então, Hebreus 11 e o verso 24 e diante, eu vou ler aqui para você, diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha que interessante aqui. Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Então, nossa, mas para aquele jovem ali foi tão difícil, né? Tão difícil abandonar ali o que ele conquistou ali, provavelmente herdou, né? Foi herança, porque era muito jovem, como ele teria acumulado aquela fortuna tão rapidamente, né? Então não se sabe ao todo, mas sei que o preço foi muito caro para ele. Agora já Moisés, o homem que ele estava sendo preparado ali, ele tinha treinamento militar, tinha treinamento tudo ali para ser o faraó, o próximo faraó. Foi criado ali, ele foi criado com a filha de faraó, então ele tinha todo o poder. Seria o mesmo que hoje ser o presidente, com todos os seus benefícios, regalias dos Estados Unidos, com todos os benefícios que o presidente tem, toda a inteligência, toda a segurança, com tudo que ele tem. É o que Moisés tinha, ele tinha tudo ao seu favor, mas ele recusou tudo isso, ele recusou isso, ele recusou os prazeres transitórios para sofrer com o povo de Deus, um povo reclamão, um povo terrível, um povo que só sabia murmurar, reclamar na cabeça dele, e tanto é que o povo ainda o levou a quase perder ali levou a perder a Canaã, né? A Canaã terrestre, né? Ali a nova terra, ele perdeu por causa desse povo. Imagina como é que era o povo, mas Moisés preferiu ir sofrer com o povo de Deus ali no deserto, ao ter as riquezas que ali o faraó podia dar para ele ali. Ele preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus que usufruía os prazeres transitórios. Ele considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito pode reservar para ele. Ele contemplou o galardão. Qual foi o segredo de Moisés? Ele estava focado, foco no galardão, foco na coroa, esse era o foco dele. E o adversário coloca as riquezas, que eu falei que são, para uma é uma coisa, pode ser a própria riqueza, mas para outra é outra coisa. Cada um tem sua tentação, e a ideia aqui é que ele coloca, e nos últimos tempos, nós sabemos, a Bíblia fala também, virá um falso Cristo, falso profeta. Então vai vir um Jesus aí, praticamente igualzinho, e fazendo até milagre aí. Como que a gente vai conseguir reconhecer isso aí, hein? E vai te oferecer coisas. Aí. Então, se você tiver apegado à matéria, ele vai te oferecer como fez com Jesus. Vai oferecer os reinos, vai oferecer posses, e você vai cair facilmente. Ele vai vir fazendo milagres, né? Mas nós que somos o povo de Deus, nós vamos saber, porque ele vai falar, ó, não precisa mais guardar tal mandamento, não precisa mais guardar os mandamentos de Deus, e tá. Agora eu mudei a lei, então ele vai vir desse jeito, então nós vamos reconhecer ele. Mas muitos não vão conseguir compreender. Mas o segredo para não cair, para não ser tentado pelas riquezas que o adversário vai oferecer para nós, em contraponto da salvação, você tem que estar focado, você tem que estar firme, você tem que estar com foco, como foi com Moisés, foco no galardão. Moisés conseguiu libertar-se das seduções terrenas, porque ele olhou com os olhos da fé, ele olhou com os óculos da salvação, o seu galardão, a coroa. Aí tem um texto do Espírito de Profecia que está em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 476. Diz assim: Você, caro irmão, teme que a verdade lhe custe muito mais que isso? É sugestão de Satanás, ou que a salvação custa muito caro. Isso é sugestão de Satanás. Se ela exigisse tudo quanto você possui, ainda não custaria muito caro. Olha que interessante. Se Deus pedisse para você tudo
ela ainda não seria cara, ela seria barata. Ainda assim não custaria muito. O valor estimado é de eterno peso de glória. Oh, glória, amém? Esse é o preço da salvação, eterno peso de glória. Quão pouco nos é requerido. Quão pouco nos é requerido. Parece muito, eu sei. Parece muito, mas é muito pouco. E a última citação que eu quero fechar aqui no nosso raciocínio diz assim: é impossível que se torne forte até você tomar uma decidida decisão, uma decidida posição ao lado da verdade, sabe? Enquanto você ficar ali na corda bamba, quando você ficar em cima do muro, você ainda está correndo risco de perder ali a sua salvação. Por quê? Porque o adversário vai oferecer seduções para você, e tem uma lição que falava assim, Jesus como o Senhor da sua vida. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Então, se ele for o Senhor da sua vida, as outras coisas não importarão tanto assim. Então, tome essa decisão, essa firme decisão. E, então, lembrando que a salvação ela tem um peso eterno de glória. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você. Que você possa ser como Moisés, foco total no galardão, porque no final vem a recompensa, vem a salvação. Para você, meu irmão, com muito amor e muito carinho, que você possa focar naquele que um dia veio morrer por você na cruz e vai te dar milhares e milhares e milhares de recompensas, tanto aqui, mas no porvir principalmente, a vida eterna. Amém?